Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno para esta terça-feira, dia 24 de setembro, e eu te desejo um dia muito abençoado. Nós já estamos no ar na tela da TV das Bênçãos do Pai, e ter você junto com a gente nesse programa de oração e de fé é sempre uma alegria. E eu te convido a louvar e a bendizer o Pai Eterno conosco, a participar desse programa que é feito para você através das nossas redes sociais, através dos canais de comunicação da TV Pai Eterno, ligando para nós no 62-3506-9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com, onde nós queremos receber o seu contato. Nós queremos que você diga o que você está achando da programação da TV, se você está gostando dos nossos programas. Nós queremos o seu feedback. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência e também pela sua perseverança conosco. Hoje, dia 24 de setembro, dia em que a igreja celebra São Gerardo Sagredo. Durante o nosso programa, nós vamos conhecer a história deste santo e rezar pedindo a sua intercessão. No Santo Café de hoje, nós vamos conversar com Yuri Oliveira Borborema e Samara Socorro. Eles são membros do Núcleo do Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia. Além das notícias da igreja, hoje também é dia da bênção da saúde. Nós vamos rezar por você, por todas as intenções de pessoas enfermas, pessoas que precisam da nossa oração, pessoas que na sua família passam por um tratamento de saúde. A bênção da saúde é para todos nós e é por isso que nós queremos colocar o seu nome, o nome da sua família para ser abençoados. E agora é momento de pegarmos o bom dia, de recebermos o bom dia da Thalita Carvalho, ela que está sempre próxima aí de você, que entra em contato conosco e deixa o seu recado para participar do nosso programa. Thalita, bem-vinda, um bom programa para nós. Bom programa para nós, bom dia Padre Wellington, bom dia a você que já está ligadinho na TV Pai Eterno, na TV das Bênçãos do Pai. Já estou aqui esperando o seu recado, a sua mensagem pelo nosso Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto, e também pelo nosso Facebook, TV Pai Eterno. Conte para nós como está o seu dia, deixe o seu pedido de oração ou o seu agradecimento para o nosso querido, amado, divino Pai Eterno, e eu posso ler a sua mensagem a qualquer momento aqui no programa que só está começando. É isso mesmo, e é por isso que a gente motiva as pessoas a participarem do programa, a dizerem sim à evangelização, a fazerem parte da família Filhos do Pai Eterno, a ligarem para nós, a deixarem os seus dados e a receberem mensalmente a carta do Padre Robson. Você faz a diferença na evangelização, você faz a diferença na obra da edificação da nova e definitiva Casa do Pai. E Thalita, pelo que eu sei, já está sendo preparado um novo espaço, finalmente, exclusivo aqui para o nosso programa Pai Eterno. Eu acho que a gente merece, né? A gente merece, quem nos acompanha merece, está sendo feito um espaço lindo, muito maior do que esse que estamos aqui. Eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar e essa semana você já deve conhecer esse novo espaço, a nossa nova casa, a nova casa do programa Pai Eterno. Logo mais, nos próximos dias aí, a gente te conta mais sobre essa novidade. E eu acredito, Thalita, que essa semana a gente já vai ter que encaixotar as coisas para ir de mudança. Então, eu acho que na quarta-feira, amanhã, a gente já faz esse movimento aí de mudança, para na quinta-feira começar o programa Pai Eterno, já com uma nova casa. E, é claro, tudo isso para que nós possamos comunicar o amor do Pai Eterno de uma forma mais bonita para todos os devotos, para todos os fiéis.
É isso mesmo, Padre Wellington. A gente hoje já termina o programa, já começa a organizar as coisas, já muda lá para o novo estúdio. Na quinta-feira, pode ser que a gente já comece lá. Hoje a gente já está te contando essa novidade e na quinta-feira, provavelmente, a gente te mostra como tudo ficou. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Só a pressão básica, né, que a gente faz na equipe para as coisas saírem conforme o combinado. E, é claro, desde já o nosso muitíssimo obrigado a todos os que trabalham nos bastidores para levar até você todas as melhores informações da Casa do Pai Eterno, da nossa Santa Igreja, dos nossos momentos de oração. Esse programa que entra na sua casa no começo do dia para levar informação, para levar bênção, para levar oração para a sua vida e para a vida da sua família. É hora da nossa oração inicial. Nós vamos juntos entregar a nossa vida, o nosso dia ao Divino Pai Eterno, suplicando as bênçãos dele. É momento de acendermos a nossa vela para que juntos possamos rezar, louvar, bendizer o Pai Eterno por todas as bênçãos que ele oferece em nossa vida. É momento de manifestarmos também a nossa gratidão. A oração, ela também é um exercício de gratidão ao Divino Pai para este momento da nossa oração inicial. É momento de entregarmos o nosso programa, de entregarmos tudo aquilo que vamos fazer pela graça do Pai Eterno, pelo louvor do seu santo nome. É momento de pedirmos ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua família. E ao entregarmos tudo isso nas mãos do Pai Eterno, a gente tem uma única certeza. Se está nas mãos de Deus, está no melhor lugar que poderia estar. Porque se nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos no melhor lugar desse universo. Nós estamos no melhor lugar que o mundo pode nos oferecer. Estar nas mãos de Deus é viver na graça do Pai Eterno. Reze comigo. Mais um dia nasceu pela graça de Deus e a Ele devemos agradecer pela vida e por este mundo que criou para nós. Que neste dia, Senhor, eu possa encher meu coração de alegria e gratidão e enfrentar mais um dia com otimismo. Quem tem fé triunfará, pois Deus tudo pode e Ele nunca abandona aqueles que o seguem. Que o Senhor abençoe cada instante de mais este dia e que em todas as situações minha fé se fortaleça. Amém. É momento de pegarmos a Bíblia, cartilha de oração, a palavra de Deus, para podermos acolher o Evangelho do dia de hoje. E o Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiam chegar perto dele por causa da multidão. Alguém lhe comunicou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Em resposta, lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje terminou com a frase dita por Jesus: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a colocam em prática. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é a sua própria família, Jesus não estava renunciando à sua família segundo a carne. Como filho mais velho, ele continuou a cuidar do bem-estar de sua mãe. Isto foi comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou essa responsabilidade ao discípulo a quem ele amava. Simplesmente, Jesus define claramente que o parentesco de ordem humana, seja a mãe ou os irmãos e irmãs, não tem qualquer significado no reino de Deus enquanto diferença.
O relacionamento mais próximo do Senhor Jesus é com o seu Pai que está nos céus, o Pai eterno. Este é o único parentesco, por assim dizer, permanente, que ele pode ter de ordem firme e decidida com aqueles que fazem a vontade de Deus e que podem também se considerarem filhos de Deus e irmãos de Jesus. Deixando de lado os laços sanguíneos representados pela sua parentela segundo a carne, o Senhor Jesus passará agora a ampliar o seu ministério a todos aqueles que o receberem, sem distinção entre os judeus e os gentios. Não se dará mais a exclusividade a Israel devido à sua incredulidade e à rejeição a essa mensagem. O relacionamento segundo a carne passa a ser inteiramente superado por afinidades espirituais. A obediência a Deus é agora o fator predominante e definitivo para estabelecer tais afinidades. Sem outra distinção qualquer, o mesmo se aplica a todo aquele que recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele mesmo disse a nós: se alguém vem a mim e ama o seu pai ou a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nosso relacionamento espiritual com Cristo produz um vínculo maior do que o nosso parentesco de sangue. Até dá a impressão que Jesus foi mal criado, principalmente com a sua querida mãe, ao dizer isso. Mas é preciso entender que Jesus não está falando como apenas um filho de uma mãe que o procura, de uma mãe que busca, mas sim como filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar do pecado. Ao dizer isso, Jesus também quer dizer que não adianta ouvir, ler ou escutar a palavra de Deus se não a podemos colocar em prática. E o que significa pôr em prática a palavra de Deus? Significa aquilo que o Filho de Deus nos ensinou: amar ao Pai eterno com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. E amar a Deus com todas as forças significa fazer tudo o que a minha força física permitir, de acordo com a minha idade, com a minha saúde, com a minha boa vontade, para divulgar a mensagem de Cristo a todos que eu puder. E ao próximo como a nós mesmos, significa que tudo o que eu desejo para mim, eu também devo desejar aos outros. Só nos resta agora entender o que significa praticar a palavra de Jesus, ou de Deus. Entender até que não é difícil, o problema realmente está na prática. Ora, se os ensinamentos de Jesus podem ser resumidos em amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, ou em outras palavras, tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, parece que ficou mais fácil. É só desejar aos outros exatamente o que eu desejo para a minha pessoa. Então, eu não gosto de ser ignorado, eu não vou ignorar ninguém. Se eu não gosto de ser humilhado, eu não vou humilhar ninguém. Pôr em prática a palavra de Deus é isso: fazer aos outros exatamente o que gostaríamos que eles fizessem a nós. A palavra de Deus é vida na nossa vida. Que nós sejamos esta família que o Senhor considera, esta família que põe em prática a sua palavra, esta família que faz realidade na vida os seus ensinamentos. E assim seremos filhos do Pai eterno, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É momento de pedirmos a intercessão dos amigos de Deus, daqueles que contemplam a face do Pai eterno. É momento de pedirmos a intercessão do Santo do Dia. Nesse dia 24 de setembro é dia de São Gerardo Sagredo. Gerardo Sagredo nasceu no ano de 980, em Veneza, na Itália.
Foi ordenado sacerdote beneditino, foi como missionário para a corte da Hungria, onde depois de ser orientador espiritual e professor do rei Estevão I, uniu-se ao monarca também, santo da igreja, para converter o seu povo ao cristianismo. Falecendo o bispo de Schonad, o rei Estevão I imediatamente recomendou Gerardo para o seu lugar. Mesmo contra a vontade, Gerardo foi consagrado e assumiu o bispado, conseguindo acabar de uma vez por todas com a idolatria aos deuses pagãos, consolidando a fé nos ensinamentos de Cristo entre os fiéis e convertendo os demais. Uma das virtudes mais destacadas do bispo Gerardo era a caridade com os doentes, principalmente os pobres. Conta a antiga tradição húngara que ele convidava os doentes, os leprosos, para fazerem refeições em sua casa, acolhendo-os com um carinhoso e dedicado tratamento. Até mesmo quando necessário, eram alojados em seu próprio quarto, enquanto ele dormia no chão duro. Quando o rei Estevão I morreu, começaram as perseguições de seus sucessores, que queriam restabelecer o regime pagão e seus cultos aos deuses estrangeiros. O bispo Gerardo, nessa ocasião, foi ferido por uma lança dos soldados do duque de Vatar, sempre lutando para levar a fiéis e infiéis a verdadeira palavra de Cristo. Gerardo morreu no dia 24 de setembro de 1046. As relíquias de São Gerardo Sagredo estão guardadas em Veneza, sua terra natal, na igreja de Nossa Senhora de Murano, e é festejado pela Igreja Católica como o apóstolo da Hungria, no dia de sua morte. Vamos juntos rezar a oração a São Geraldo Sagredo. Senhor, que na vossa divina providência quisestes contar nos inúmeros dos santos pastores o vosso servo São Geraldo Sagredo, e o fizestes resplandecer pela sua caridade ardente e pela fé que vence o mundo. Concedei por sua intercessão que também nós, perseverando na fé e na caridade, mereçamos participar na sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Gerardo Sagredo, rogai por nós. É momento de já registrarmos a participação das pessoas que já deixaram o seu bom dia, já deixaram a sua expectativa, já deixaram a sua intenção pela qual desejam rezar neste nosso programa. Nós que hoje vamos falar da Pastoral Juvenil, nós vamos falar da juventude e com certeza já tem participação aí. Thalita, eu quero de fato conhecer as pessoas que deixaram o seu sim aí na nossa página, seja no Instagram, seja no Facebook. Por favor, repasse para nós. Pessoal, já comentando nas nossas redes sociais, Padre Wellington, a Maria do Carmo Pita pediu a sua bênção, deixou aqui um abraço para mim. Agradeço ao Pai Eterno por mais um dia. Peço a oração pela minha saúde e por minha família e acompanho o programa todos os dias e já faço parte desta família de amor. A Maria do Carmo é de Sumaré, cidade aí do interior de São Paulo. Maria do Carmo, muito obrigada pela mensagem, pela participação e por nos acompanhar todos os dias, como você contou aqui para nós na sua mensagem. Grande abraço para você. A Noélia Nogueira pede oração pela saúde dela, que precisa aí se curar, está enfrentando um processo aí doloroso, né, de depressão. A Antônia Maria pede que o Divino Pai Eterno abençoe a todos nós e também a família dela. E a Cida Oliveira escreveu aqui pra gente: o programa a cada dia nos surpreende com suas entrevistas maravilhosas. Padre Wellington, muito simpático, educado e suas palavras sempre nos confortam. A Thalita é muito simpática. Obrigada, viu, Cida? Vocês são uma bênção nas nossas vidas e já fazem parte das nossas rotinas. Obrigada por nos proporcionar essa felicidade,
porque somos devotos do Divino Pai Eterno. Essa mensagem linda foi postada lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ainda dá tempo de você deixar o seu recado para nós? O programa só está começando, ainda posso ler o seu recadinho, a sua mensagem, o seu pedido de oração durante a nossa edição desta terça-feira. Você pode comentar no Instagram da TV Pai Eterno e também no Facebook. É isso mesmo, e desde já a gente agradece todas as pessoas que deixaram o seu comentário nas nossas redes sociais. Ainda dá tempo de você participar, de você interagir conosco, deixando lá no nosso post, o post do programa Pai Eterno, seja na página da TV Pai Eterno no Facebook ou na página da TV Pai Eterno no Instagram. É momento de agora estarmos unidos e nos sintonizarmos com tudo aquilo que acontece na Igreja Católica, no Brasil e no mundo. No Vozes da Amazônia de hoje, nós vamos conhecer Laudovina Pereira, que atua no Conselho Indigenista Missionário do Tocantins e acompanha a luta dos povos indígenas na região. Ela faz memória do processo de escuta do Sínodo, destacando a participação dos diversos povos na trajetória sinodal. Confira. Eu trabalho no estado Tocantins e Goiás e acompanho a luta dos povos indígenas naquela região pela demarcação dos territórios indígenas, pela preservação dos territórios indígenas, pela luta pela preservação das águas nos territórios indígenas, preservação das terras e da floresta desses povos. Ao mesmo tempo que esses povos convivem nos seus territórios protegendo, mas eles também estão sempre em alerta. O que o Estado brasileiro está propondo, o que o Congresso Nacional está propondo de leis contra esses povos indígenas, né? Então, assim, é constantemente uma preocupação grande, né? Ao mesmo tempo, você vê também uma contribuição interessante desses povos. Os povos indígenas no Brasil nos ensina que não precisamos acumular, que nós temos que viver com uma certa harmonia com a terra, com a natureza, com a água, construindo e defendendo essa casa comum, né? Mesmo que tenham vários problemas, mas eles conseguem, na convivência cotidiana, manter esses territórios, manter a floresta em pé, lutando também de forma pacífica e também de forma questionar o governo brasileiro com tantos projetos anti-indígenas, né? Esses povos na região também trabalham de forma articulada, né? Articula com os camponeses, com as quebradeiras de coco, com o pessoal da cidade, articula as lutas, os movimentos em prol das terras demarcadas, em prol de uma água sem agrotóxico, de uma vida melhor para os povos indígenas e também para a sociedade envolvente. As lideranças indígenas de vários povos participaram da consulta do Sínodo. Foi uma consulta bastante interessante. Deixar os povos indígenas dizer que eles pensam, o que eles esperam da igreja, o que a igreja pode contribuir. As lideranças esperam muito do retorno do Sínodo, que todas as igrejas do mundo despertam cuidado com a Mãe Terra, com o bem viver, esse cuidado com a nossa casa comum. E a nossa caminhada em direção ao Sínodo da Amazônia continua. Por isso que o Voz da Amazônia é esse momento importante para estarmos sintonizados com aqueles que ajudaram a construir a caminhada sinodal e também com aquilo que vai acontecer em Roma no próximo mês de outubro, o mês missionário extraordinário proclamado pelo Papa Francisco. E por falar em Papa Francisco, ele saudou os membros do Discatério para a Comunicação durante a audiência realizada na Sala Régia, no início de sua plenária anual. Na presença de inúmeros funcionários, entre os quais os jornalistas brasileiros e lusófonos, o Sumo Pontífice entregou o discurso já preparado e improvisou algumas palavras sobre o tema da comunicação, dizendo:
Comunica-se com a alma e com o corpo. Comunica-se com a mente, com o coração, com as mãos. Comunica-se com tudo. O verdadeiro comunicador se entrega, não se poupa. É verdade que a comunicação maior é o amor. Quando no amor se vê que há a plenitude da comunicação, o amor de Deus e o nosso. E assim advertiu o Papa, afirmando que comunicar não é fazer propaganda, e finalizou pedindo que os jornalistas comuniquem com alegria o Evangelho. Com o tema Juventude e Políticas Públicas, uma história nos chama à civilização do amor, o Dia Nacional da Juventude deste ano já se aproxima. A celebração da data é em 27 de outubro e a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB já disponibilizou os materiais para os grupos que irão refletir sobre a temática proposta, que está em sintonia com a campanha da Fraternidade desse ano, cujo tema foi Fraternidade e Políticas Públicas. O subsídio visa contribuir na formação permanente dos jovens das dioceses do Brasil, com encontros voltados para o aprofundamento das políticas públicas em favor da vida. Os materiais podem ser baixados no site jovensconectados.org.br. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira, na Sala Clementina, no Vaticano, a União Católica da Imprensa Italiana, por ocasião de seu 60º aniversário de fundação. Francisco encorajou os membros da entidade a levar adiante a missão de ser uma associação profissional e eclesial, que se inspira no serviço às pessoas, no Evangelho e no magistério da Igreja. Conforme escrito em seu estatuto, para renovar sua harmonia com o magistério da Igreja, o Papa convidou a União Católica da Imprensa Italiana a ser voz da consciência de um jornalismo capaz de distinguir o bem do mal, as escolhas humanas das desumanas. A Igreja no Brasil celebra a cada ano, a primeira semana de outubro, a Semana Nacional da Vida e o Dia Nacional do Nascituro. A iniciativa é organizada pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB. Através da Comissão Nacional Pastoral Familiar, as celebrações da Semana Nacional da Vida ocorrem de 1º a 7 de outubro e terminam com as celebrações do Dia do Nascituro, no dia 8 de outubro. A Semana Nacional da Vida é uma ação que busca conscientizar os católicos sobre o direito à vida desde o nascimento até o seu fim natural. Vamos acompanhar o convite para esta semana, feito pelo presidente da Comissão para a Vida e Família da CNBB, Dom Ricardo Hoppers, bispo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos convidando você a participar da Semana Nacional da Vida. Dia 1º de outubro, às 12, às 15, às 18 horas, as igrejas vão tocar os sinos. E ao tocar os sinos, você é convidado a recitar a oração da vida. E também mandar esta oração nas suas redes sociais, nas comunidades, aonde você achar importante que as pessoas possam se sintonizar. E depois, no dia 8 de outubro, um outro evento importante que é uma vigília. Vamos acender o maior número de velas, simbolizando a luz de Cristo, que também promove o sentido da vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então você é convidado também no dia 8 de outubro a ver a programação da sua diocese e participar desta vigília. Mande uma foto para nós, participe conosco. Em família defendemos a vida com alegria e esperança. Muito obrigado a Dom Ricardo por este recado tão importante para que todos nós possamos participar da Semana da Vida e em defesa da vida
e do nascituro, nós aqui da TV Pai Eterno faremos a oração da vida nestes horários durante a nossa programação. O Vaticano divulgou no último sábado a lista de todos os participantes da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazônica, que será realizada em Roma de 6 a 27 de outubro de 2019, e cujo tema é Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Entre os participantes, há bispos dos 9 países que compõem esta região do mundo, 4 das Antilhas, 12 da Bolívia, 58 do Brasil, 15 da Colômbia, 7 do Equador, 11 do Peru e 7 da Venezuela. Além disso, há chefes de discatérios da Cúria Romana, 33 membros nomeados diretamente pelo Papa, 15 eleitos pela União dos Superiores Gerais, 19 membros do Conselho Pré-Sinodal, 25 especialistas, 55 auditores e auditoras e 9 delegados fraternos e 12 convidados especiais. No dia da canonização de Irmã Dulce, o Papa Francisco será presenteado com um relicário que conterá um fragmento do osso da costela do Anjo Bom da Bahia. O relicário possui uma pedra ametista em formato de coração e ficará guardado na Capela das Relíquias, no Vaticano, conforme explicou o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. A relíquia é o fragmento de um corpo de um santo venerado com grande respeito pelos católicos, pois os corpos dos santos foram templos do Espírito Santo e eles o utilizaram para realizar boas obras. Para celebrar o Dia do Trânsito, que será nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, vamos falar sobre São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. E quem conta essa história para a gente é o repórter Pedro Henrique Rabelo. O trânsito faz parte da realidade da vida de quase todo mundo. Se você anda de carro, ônibus ou moto, sabe muito bem o quanto é cansativo ter que passar por isso todos os dias. Tá bagunçado, é pouca rua para muito carro, né? Tem carro demais e não tem... Todo dia sai carro novo da concessionária e as estradas não tem jeito de aumentar. O espaço físico é reduzido e aumenta muito a quantidade de carro. Olha, o principal é cada um ter atenção não só com o seu veículo, mas com o veículo que está do seu lado, que está na frente, que está atrás. Eu acho que isso já é um princípio. Cuidar não só do seu, mas de todo mundo. 25 de setembro é comemorado o Dia do Trânsito. Momento para fazermos uma reflexão sobre as nossas atitudes. Será que somos bons motoristas? Como cristão, nós precisamos nos organizar no sentido, se vai pegar uma avenida que é muito movimentado, nós devemos sair alguns minutos antes e também ter a consciência e a compreensão de ter a tranquilidade. Como cristão, nós devemos buscar essa sabedoria em Deus, né, para que a gente possa dar o exemplo. O Dia do Trânsito é uma boa oportunidade para refletirmos como estamos agindo nesse ambiente. E se você quiser melhorar, existem algumas possibilidades. Melhorando as suas atitudes e também rezando um pouco mais para o padroeiro dos motoristas. São Cristóvão, um homem de estatura alta, forte, e ele sempre dizia que queria servir, né, o homem mais poderoso do mundo. E ele disse, aonde eu vou encontrar Jesus Cristo? O eremita disse, você fica ao lado do rio, que aí você vai fazer muitas experiências de servir a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E ajudava as pessoas a atravessar esse rio de um lado para o outro. E numa dessas noites, uma criança chamou ele para ajudar a atravessar. E esse menino, então, no ombro de Cristóvão, se tornou um grande peso a ponto que ele correu o risco de se afogar, Cristóvão. E o menino disse, você não só está carregando o mundo em seus ombros,
mas como o Criador do mundo, Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo. Por isso, então, que Cristóvão, ele recebeu o nome, né, de São Cristóvão, é o padroeiro de todos os motoristas. O padre Amaury Manzoleni é pároco da paróquia Santa Luzia, em Aragoiânia, no estado de Goiás, que fica a 50 quilômetros de Trindade. Mas desde quando era padre da Diocese de São Carlos, em São Paulo, ele realiza um projeto de conscientização nas rodovias. Este ano nós fizemos uma matéria que mostrou como ele leva até os motoristas as informações e também a conscientização de criarmos juntos um trânsito mais humano. Foi lá da região de São Carlos que eu trouxe essa ideia aqui para Aragoiânia. No dia 25 de julho desse ano 2019, nós realizamos aqui na GO 020 essa experiência. Aqui eu dei o nome como Blitz da Fé, porque para dar o contexto religioso, que a religião também se preocupa com os motoristas. Então nós fizemos nesse projeto uma orientação explicando quem é São Cristóvão e também orientamos que o motorista ele não deve jogar lixo, né, de dentro do carro para as margens da rua. Então foi essa experiência positiva que nós realizamos no dia 25 de julho aqui na cidade de Aragoiânia, Goiás. Vamos melhorar juntos o nosso trânsito, transformar esse ambiente, muitas vezes hostil, um pouco mais humano a cada dia. Esse é o trabalho de formiguinha que devemos fazer juntos. Enquanto existir vida, existe esperança. Eu acredito que cada cidadão, motorista, ele pode trazer a sua contribuição, né, com o seu testemunho. Começa comigo, com cada um de nós, tendo atitudes de respeito, de cuidado, de atenção, de educação, nós conseguiremos realmente fazer um trânsito com mais qualidade, com mais cuidado e com mais vida à sociedade e à população em geral. Muitíssimo obrigado ao padre Amaury, né, por esse exemplo tão bonito em defesa do meio ambiente e também do trânsito consciente com os nossos irmãos e irmãs. Agora, Thalita, vamos lembrar das pessoas que já estão participando do nosso programa, afinal de contas, os nossos comentários vão só crescendo aí na nossa página, né? Isso mesmo, durante o nosso programa, o pessoal vai acompanhando o programa Pai Eterno, tirando um tempinho para as redes sociais e já recebemos várias mensagens ao longo da nossa edição desta terça-feira. A Célia dos Santos, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, escreveu: Padre Wellington, eu peço a sua bênção e peço orações por minha saúde. Ela disse aqui que o programa Pai Eterno está muito bom. Deixo um abraço para você, Padre Wellington, para o Padre Robson e para todos nós da equipe. Célia, muito obrigada e um grande abraço para você. A Márcia Cristina pede oração pela saúde dela e a do esposo José. Ela diz que sempre assiste a TV Pai Eterno, é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Beijo, Márcia. Muito obrigada pela sua companhia aqui conosco todos os dias. A Odete Ferreira pede oração para o filho Edson, que está enfrentando uma depressão. Ela mora no município de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Que o Pai Eterno possa abençoar, então, seu filho Edson, Odete, toda a sua família, viu? Obrigada pela participação. E a Gilcirlene Leão disse, Padre Wellington, que foi muito bom vê-lo em Cristalândia, no último fim de semana, né, que o senhor esteve por lá, na instalação da Diocese. Ela disse que não deu para cumprimentá-lo, mas foi ótimo ver você mesmo de longe. Como é que é o nome? Gilcirlene. Gilcirlene, podia ter chegado lá, conversado com o padre. Eu estava ali, ó, todo acessível. Inclusive fui concelebrar e participei da missa com o Dom Wellington, meu xará, que é o bispo lá de Cristalândia. Tive a oportunidade, tirei foto com um monte de gente. Gilcirlene, na próxima oportunidade, não hesite de chegar perto do padre, para a gente poder tirar uma foto e para você não ficar só na vontade, não é mesmo, Thalita? A gente está sempre ali próximo das pessoas. Eu, pelo menos, gosto muito
e a gente aprende com esse contato humano que a gente deve ser sempre acessível, né? As pessoas se aproximam, elas querem às vezes conversar, partilhar, às vezes tem uma história legal, a gente traz isso aqui para o nosso programa, então não hesite. Viu o padre, pode se aproximar, a gente só não é essa beleza toda, mas a gente está sempre acessível para todas as pessoas que quiserem conversar. É isso mesmo, Padre Wellington. E o tanto que é bom também a gente conhecer, né, quem nos acompanha de casa, porque você aí de casa, do outro lado da tela, conhece a gente, mas a gente não sabe, não vê vocês, então quando nos encontrarem, é como o Padre Wellington disse, em Trindade ou em qualquer outro lugar, pode chegar, pode tirar uma foto, aí a gente faz tantos registros legais, né, e é tão bom saber também da história de vocês aí, que sempre nos acompanham, então não precisa ter vergonha não, e achar que a gente está muito ocupado, pode chegar, pede um abraço, conversa, vamos tirar uma foto, que isso é muito bom pra gente também, não é só pra você não. Esses dias eu tive uma experiência interessante, eu estava celebrando na roça, né? Eu gosto muito de celebrar, às vezes, nas comunidades. Fui celebrar na roça, cheguei lá, o pessoal ficou assim meio desconfiado, falou assim, o senhor parece muito aquele padre que celebra na televisão. Eu falei, quase meu irmão, né? Imagina, mas foi uma oportunidade muito interessante da gente conviver e as pessoas também quebrarem essa distância, né? Que às vezes parece que a televisão impõe a nós de uma certa diferença, mas a gente vai se integrando. Então as pessoas nos veem, elas mandam recado, elas ligam lá no santuário, elas participam da nossa vida e a gente participa da vida de um monte de gente. É interessante porque as pessoas, ontem, num momento lá em Trindade, fui fazer uma visita, cheguei e uma senhora falou assim, como é que faz para participar do Santo Café? Já tem gente querendo se inscrever para vir tomar café com a gente, Thalita. Então, não muito, eu acho que não muito distante, né? Numa oportunidade que a gente tiver aí de convidar os devotos para vir tomar café com a gente, eu tenho certeza de que vai ser muitas as pessoas que vão querer fazer essa experiência, viu? Com certeza. Eu também já li mensagem, já recebi pedido para a pessoa vir participar do Santo Café e com certeza a gente vai receber essas pessoas, esses devotos, irmãos nossos também, né, Padre Wellington? Vamos receber com todo carinho, com todo o amor do mundo e serão super bem-vindos, com certeza. E a gente faz aquele desafio, né? Quando a gente entrar com esse projeto de trazer os devotos aqui para o estúdio, a gente pede para eles trazerem uma quitanda para colocar aqui na mesa, né? Isso! Um bolo, alguma coisa. Aí traz alguma coisa, né? A gente pode trazer aqui, que a gente fica feliz, feliz, né, Padre Wellington? a quantidade de coisas aqui para poder colocar o que o devoto for trazer para a mesa, né? A gente aceita, se você tiver uma receitinha aí que é só sua, especial aí da sua casa, da sua família, quando tiver a oportunidade de vir aqui conhecer o nosso estúdio, tomar o Santo Café aqui conosco, pode trazer sua receita, que a gente aceita de bom coração. E daqui a pouco, com o estúdio novo, não ter que aumentar a mesa. É verdade. Aumentando a mesa, vai precisar de mais quitanda. Então, desde já a gente agradece, né? A participação de todos, efetiva e afetivamente. Isso mesmo, Padre Wellington, como é bom, como é gostoso receber esse carinho. Até tem uma mensagem aqui da Cirleia Guimarães que eu separei e gostaria de ler para deixar um abraço todo especial para ela. Ela diz que cada vez que me vê aqui na televisão, aqui no vídeo, se emociona com toda a minha história de garra, de luta e de fé. Para quem não sabe, eu saí aí há pouco tempo de um tratamento contra um câncer, né? Ela me parabeniza e me deseja toda a felicidade do mundo. Pede para você, Padre Wellington, a sua bênção e diz que Deus, né, nos abençoe sempre. Ela é de São Sebastião da Vitória, em Minas Gerais. Então, não tem como a gente ler um recadinho desse e não se emocionar, né? Então, deixo aqui para Cirleia Guimarães todo o meu carinho. Obrigada por nos acompanhar, obrigada pela sua mensagem e por toda a sua torcida. Deus abençoe, Cirleia. Vamos participando do programa. Ainda está só começando, a gente tem a oportunidade de interagir com você. A gente fala agora das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o próximo quadriênio, que foi aprovada na última Assembleia dos Bispos. A reportagem é de Daiane Rodrigues. Igrejas e comunidades são convidadas a serem luz no mundo com as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o próximo quadriênio 2019 a 2023. O documento foi aprovado na 57ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida, São Paulo, no último mês de maio. Após muita reflexão, debate e acréscimos de assuntos. As atuais diretrizes, período 2019-2023, têm uma prioridade: comunidades eclesiais missionárias.
presença da igreja enquanto comunidade, enquanto pequena comunidade, nos mais diversos cantos desse Brasil grande de Deus. Isso mostra que todas as instâncias, desde pastorais a igrejas, comunidades e obras sociais, precisam caminhar na direção apontada pelas diretrizes, uma vez que elas partem de uma dinâmica de encontro com Deus e com os irmãos. O mundo inteiro hoje é uma grande cidade. Essa nossa conversa, que é gravada numa pequena sala, num pequeno escritório, hoje com a internet, com as redes sociais, ela pode estar onde? Alguém que esteja do outro lado do mundo, com um horário totalmente diferente, está envolvido no que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a palavra cidade nas diretrizes, ela tem um sentido muito próprio. O sentido de que o mundo todo hoje vive a mentalidade urbana. O jeito de pensar. Vou citar as três grandes, as maiores cidades do Brasil em população. São Paulo, Rio e Brasília, nessa ordem. O que as pessoas dessas três cidades sentem, pensam, o jeito como elas encaram o mundo, isso hoje está no Brasil todo. Então é preciso dialogar com essas pessoas, com essa mentalidade. Com o chamado à evangelização na cidade, o documento retoma algumas urgências já presentes nas diretrizes do quadriênio anterior, como a vida missionária, a caridade e a vivência em comunidade. Uma vez que no contexto urbano, muitas vezes predomina o individualismo, a solidão e o desinteresse pelas pessoas. Pelo que propõe as novas diretrizes, as igrejas e comunidades são chamadas a serem luz no mundo, um espaço de ternura e misericórdia que acolhe todos os povos. Ninguém vive, humanamente falando, muito menos ainda em termos cristãos, ninguém vive a sua fé se não for em comunidade. E para muita gente, a experiência de comunidade, que é uma parte bonita de viver o Evangelho, ela não chega. Pessoas que estão longe das igrejas, pessoas para quem as igrejas, a igreja enquanto tal, não significa muita coisa porque não experimentou essa beleza de nós estarmos juntos. Segundo, porque o mundo de hoje está muito marcado, eu falava há pouco da violência, individualismo, violência, isolamento. É preciso dizer profeticamente a esse mundo que o que tem de mais forte é a vida de irmão. Com o objetivo de fazer da igreja uma casa que acolhe, o documento apresenta 4 pilares essenciais, conforme explica Dom Joel. Para expressar a prioridade das comunidades eclesiais missionárias, são usadas algumas imagens, a gente fala por metáforas, imagens, comparações. A casa é a comunidade. Cada pilar representa aquilo que na rica tradição da igreja sustenta a comunidade. Palavra de Deus, o pão da palavra, o pão da liturgia com a Eucaristia, com as orações, com a piedade popular, o pão da caridade, o que seria toda a ação solidária da igreja, e o pão da animação missionária, ou seja, palavra, liturgia, caridade e missão missionariedade, que são os 4 sustentáculos que dão identidade a uma comunidade eclesial. É que para ser cristão é preciso entender que não se pode ficar parado diante das mazelas do mundo, mas sim identificar Jesus em cada pessoa e estender a mão. Formar pequenas comunidades eclesiais missionárias em torno do Evangelho e servir na caridade e no anúncio de Cristo. Que todo mundo arregace a manga e que se possa implantar como, aí eu vou lembrar, Santo Domingo, 1992, Aparecida, 2007, já vinham falando sobre isso. Presença da igreja nos mais diversos cantos. E para ser igreja, não precisa muita coisa. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, onde 2 ou mais estiverem reunidos. Então, investir na reunião de pessoas formando comunidade em torno da palavra, em torno da Eucaristia, em torno da fraternidade, dos vínculos, praticando a caridade, anunciando Jesus. Isso está para fazer em qualquer lugar, muito simples. De maio até agora, o tempo é curto para que se possa medir a recepção das novas diretrizes nas igrejas e comunidades. No entanto, segundo o bispo, é grande a aceitação.
O que se espera é empenho de todos para que assim se cumpra com o que propõe o documento. Muito importante que a Igreja no Brasil se empenhe na implementação das novas diretrizes para a evangelização em todas as nossas comunidades. E daqui a pouco vai chegar o momento de nós tomarmos o nosso Santo Café. E já estão aqui nos nossos estúdios, nos estúdios da TV Pai Eterno, o Yuri Oliveira e a Samara Socorro, membros do Núcleo do Setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia. Vamos ter um bate-papo sobre a pastoral juvenil na Igreja Católica. Eu convido você a continuar conosco na nossa programação. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com mais programa Pai Eterno. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua sintonia. Você que nas segundas, terças, quintas e sextas abre a sua televisão, liga a sua televisão e nós abrimos o seu dia com este programa que leva até você oração, informação e partilha muita coisa boa durante toda a nossa programação. E agora nós vamos falar um pouco sobre um projeto da Arquidiocese de Brasília que evangeliza crianças, jovens e adultos há 50 anos. Cerca de 1.200 jovens, por exemplo, já viveram essa experiência de amor e devoção. A gente foi saber mais sobre esse trabalho. Confira na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. Há 47 anos, existe em Brasília um movimento que começou com o objetivo de evangelizar jovens e vem desempenhando um trabalho cristão para muitas famílias. O Movimento Eureka de Brasília nasceu da sede e da vontade dos jovens de ter também um grupo, um movimento que dissesse a eles de Jesus, que trouxesse a eles a palavra de Jesus. Procuraram então Dom Ávila, naquela época era Padre Ávila, e Dom Ávila era um ajudante aqui em Brasília, Ele veio a pedido de Dom Newton, que foi o nosso primeiro arcebispo, e fundou o Movimento Eureka de Brasília, juntamente com o Cursilho de Cristandade, que foi assim aquele movimento que deu a base também para o Movimento Eureka. Então o Eureka nasceu da sede dos jovens universitários que procuraram Dom Ávila e pediram um curso, um encontro de evangelização para eles. O Sandro se espelhou na mãe e participou do encontro de jovens do Eureka em 1989, ano que começou o Martelinho. O nascimento do Martelinho foi muito importante para a comunidade eurequista, porque pela primeira vez, a primeira geração de filhos de eurequistas, aquelas crianças e jovens que lá cresciam, como eu e amigos meus, nós víamos a necessidade de que fosse criado alguma coisa para o jovem, para o adolescente. Então, nossos pais vinham felizes dos retiros Eureka, dos encontros Eureka, e a gente queria aquilo para a gente. Então, pedimos para os nossos pais que fosse criado algum retiro, alguma coisa para jovem. Daí, em 1989, foi em novembro, dia 24, 25 e 26 de novembro, aconteceu o primeiro martelinho, o primeiro retiro para adolescentes do Movimento Eureka. Hoje, o Sandro é casado com uma martelista, que é o nome dado para quem participa do encontro do Martelinho. E seus 2 filhos desenvolvem um trabalho dando sequência na história da família. Já são 3 gerações juntas nessa missão. Para mim, o Martelinho foi um encontro, um retiro, foi meu primeiro retiro, foi muito importante, porque lá eu conheci meus melhores amigos, lá eu conheci minha futura esposa, onde namoramos,
e depois nos casamos, e até mesmo nossos filhos são martelistas. Então, essa caminhada na igreja dentro do Movimento Eureka e pelo grupo de jovens Martelinho é muito importante para mim. O Martelinho é o grupo de jovens do Movimento Eureka, que atinge entre 13 e 17 anos. E tem também o Eurequinha, de 7 a 12 anos. São crianças. O objetivo é levar a palavra de Deus de uma forma mais simples possível para todas as gerações. Nós do Martelinho queremos, com o encontro e com o grupo, levar a evangelização aos jovens. E com isso, a gente faz com que eles vejam mais assim, o que é certo, o que é errado, e que eles tenham o encontro definitivo com Deus, com Jesus e com Maria. E nós do Martelinho também ajudamos a fazer o Eurequinha, que é um encontro para as crianças. E com o Eurequinha, a gente leva da forma mais simples possível o que é o amor de Deus para elas. O objetivo é transformar a vida das pessoas independente da idade. Homens, mulheres, jovens e crianças têm o seu espaço garantido nesse grupo de amor. Quem experimentou, viu a sua vida ser transformada. E para mim foi uma coisa incrível, porque eu percebi o que era o Martelinho. Eu vi de fato o que era que meus pais falavam, o que os amigos dos meus pais falavam, o que meus primos falavam e como é realmente o contato com Deus. Lá eu vi que Deus me ama, que Maria me ama, que Jesus me ama e que eu sou amada, que não importa como eu seja, mas eu sempre serei amada. O Eureka é um encontro feito para homens ou mulheres, homens e mulheres, mas não juntos, né? Tem um encontro feminino e um encontro masculino. Em novembro de 1972, aconteceu o primeiro Eureka feminino de Brasília. E depois foi tendo outros, né? Teve o segundo Eureka feminino, depois veio o masculino e hoje nós já estamos numa caminhada bem grande, né? Porque o Eureka já está completando 47 anos. Desses 30 anos, mais de 1.200 jovens foram evangelizados. Atualmente, como eu já tinha falado anteriormente, tem o Retiro, o Martelinho e o grupo de jovens, onde as pessoas se reúnem. A programação do Movimento Eureka contempla um Martelinho no primeiro semestre para jovens de 15 a 17 anos e no segundo semestre para jovens de 13 a 15 anos. Sempre retiros mistos, meninos e meninas. Nessa visita em Goiânia, eles tiveram a oportunidade de visitar pela primeira vez a Matriz de Campinas, o Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ao lado do Divino Espírito Santo abençoam esse projeto que ainda tem muito a crescer, mudando a vida de muitas famílias. Nosso pai fundador, Dom Geraldo Ávila, nos deixou uma herança muito grande, porque agora ele já habita o céu, mas ele nos deixou a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e que é uma tradição na família dele, né? Sempre devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e ao Divino Espírito Santo. Então nós temos em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a nossa padroeira, escolhida pelo nosso pai fundador Dom Ávila, e o Divino Espírito Santo, que é o nosso padroeiro. E são estes dois, essa força que a gente tem, não é? De Deus Pai, Filho, Espírito Santo e da Mãe de Deus que nos acompanha, que nos anima e nos dá força. Aproveitando que estamos falando do Martelinho e do Eureka, eu convido vocês que estão assistindo a acessar o nosso website movimentoeureka.org.br, que lá tem todas as informações sobre nossos próximos cursos do segundo semestre, que é o Martelinho e os Eurecas feminino e masculino. Então, dá uma olhadinha lá e, se você for de Brasília, vem fazer nossos cursos. Olha só que beleza, né? Mais um movimento de evangelização de crianças, de jovens e que tem dado muito resultado a partir da inspiração de Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila, esse homem muito santo que a igreja no Brasil teve a oportunidade de conhecer e que agora já contempla a face do Pai Eterno. Mas está chegando aquele momento todo especial para nós, que é o momento em que eu convido você a se juntar conosco aqui na mesa do Santo Café, junto com o Yuri, com a Samara, para a gente tomarmos o nosso Santo Café aqui no nosso programa Pai Eterno. Estou falando que a gente vai ter que mudar a mesa de estúdio, porque está ficando pequena aqui a casa. Olha que beleza, como é bom receber mais gente. E de fato, gente, a mesa está pequena porque é com muita alegria que a gente recebe dois jovens
do Núcleo de Juventude aqui da Arquidiocese de Goiânia, o Yuri e a Samara. Bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe. Deus abençoe. Que alegria. Vocês, primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, né, de qual paróquia vocês são, né, fala um pouquinho da idade, fala o que vocês estão fazendo da vida. Então, meu nome é Yuri, fico muito agradecido ao convite do senhor de poder estar aqui e eu participo da Paróquia São Francisco, no setor universitário. E participo também do núcleo do setor de juventude da Arquidiocese de Goiânia. Tenho 24 anos e estou fazendo mestrado na área de engenharia de computação. Rapaz do céu, olha só. E a Samara? Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Samara, também tenho 24 anos. Também faço parte do núcleo arquidiocesano do setor de juventude aqui da Arquidiocese de Goiânia. Faço parte da Paróquia Santa Luzia, no Vicariato de Aparecida de Goiânia, da Arquidiocese de Goiânia. Eu estudo genética e biologia molecular, faço doutorado. Com o que você faz? Desculpa. Genética e biologia molecular. Nossa, isso é muito complicado. Pior que é, padre. Mas você está no começo. Estou no início. Olha, que Deus te guarde para você poder concluir bem o seu curso com a graça de Deus, né? 2 jovens que já estão aí na fase do mestrado, do doutorado, mas que se empenham para poder trabalhar com a pastoral juvenil, né, como um todo, aí, o núcleo do setor juventude da Arquidiocese de Goiânia. Como é que é para vocês trabalhar com a evangelização e integrar isso ao dia a dia que vocês têm, que não deve ser assim, com muitos tempos ociosos, né? Com certeza. Acho que é uma alegria, assim. Acho que é um desafio, porque tudo que a gente faz no dia a dia também reflete no que a gente faz na nossa evangelização. Então, assim, querendo ou não, a gente tem a nossa correria, tem que fazer as coisas, mas também no dia a dia a gente vê algumas opções que Deus dá, umas oportunidades que Deus mostra, assim, olha, poderia evangelizar um jovem ali, já no mestrado, às vezes na faculdade, que precisa tanto, né? Mas a gente vai percebendo que a evangelização é algo do dia inteiro, não só um momento, mas é algo que a gente vive, é difícil, mas é um desafio, mas Deus capacita, Deus ajuda. Como é que é para você, Samara, fazer essa experiência, né? Você está num momento desafiante da sua história, que é o doutorado, integrar o trabalho pastoral com o seu dia a dia, com o seu ritmo, que não deve ser um ritmo tão tranquilo aí no dia a dia. Com a graça de Deus, como o Yuri disse, é o próprio Deus que capacita, porque é Ele que chama. Então, na verdade, nosso desafio é o desafio de todo cristão, porque eu não sou uma jovem católica apenas no meu movimento pastoral, eu sou uma jovem católica também na universidade. Então, é lá na universidade que é o meu chamado como leiga de estar evangelizando também. E a correria do doutorado, ela é muita, mas a gente sabe que o nosso chamado maior é de salvar almas. Então, a nossa missão é salvar almas também onde nós estamos. E o setor juventude, ele cobra muito, porque imagina a Arquidiocese de Goiânia. Eu acho que vocês também, na realidade de vocês, devem ter uma juventude muito grande. Então, para a gente é um desafio muito grande. Então, não é maior nem menor, mas integra os dois. Tá certo. Agora, explica para quem está em casa, nós estamos para todo o Brasil, no que consiste o setor juventude? A gente sabe que é um desdobramento daquilo que a Comissão Episcopal Pastoral da Juventude ela pede das dioceses, né? Mas como é que funciona esse trabalho? No que consiste o setor juventude, Samara? Bem, o setor juventude ele foi pensado há muito tempo, desde a década de 90 já se pensa na estrutura do setor juventude, mas agora no Brasil que ela está mais concreta, que as dioceses estão aplicando, né? De acordo com o documento 85 e também o documento Coloca aqui pra frente, isso. O documento Para ele. Documento de Aparecida. Então, teve a proposta de criar o setor juventude, né, nas suas diversidades e realidades diocesana. E ele é um ambiente, não é uma estrutura, é um ambiente de escuta em comunhão. Então, o setor juventude ele vai agregar as diversas realidades da juventude, onde vai ouvir diversas espiritualidades dos jovens,
não propondo algo diferente com que eles já vivem, mas fazendo com que eles tomem posse daquilo que ele é membro. Ele é membro do corpo de Cristo. Então, como membro do corpo de Cristo, ele é chamado a exercer sua função na igreja de evangelizadores. Então, o setor de juventude tem como vista oferecer ao jovem a oportunidade dele ser protagonista na sua realidade da evangelização, das suas paróquias e das suas dioceses. Agora, Yuri, como é que esse trabalho do setor juventude é realizado? A gente estava falando aqui no intervalo, você me dizia que é como se fosse, se a gente pudesse ilustrar uma imagem, seria um guarda-chuva, né? Que coloca todo mundo aqui debaixo, né? Quem é que integra esse setor? Assim, até acho que foi bonito o que o senhor falou no Evangelho, que Jesus realmente, ele abriu o ser filho de Deus para todas as pessoas segundo a obediência. Então, no setor de juventude, seria de forma análoga. É como se fosse um guarda-chuva que, a partir do momento que o jovem ele se integra a um movimento, seja o Segue-me, seja o Decolore, seja a Renovação Carismática, a partir desse momento que ele integra esse movimento, ele já pode se sentir pertencente a esse setor de juventude. Por quê? Porque o setor de juventude é exatamente esse guarda-chuva que quer trazer o jovem para mostrar essa unidade. Então, seja ele no ambiente que ele estiver, no movimento que ele estiver, ele vai estar debaixo desse guarda-chuva, ele vai se sentir parte desse setor de juventude. E essa é a função do setor de juventude. Agora, como é que vocês têm visto a abertura da igreja para o protagonismo juvenil? Porque nós temos uma igreja que tem se renovado, nós temos uma perspectiva muito bonita da palavra do magistério, né, principalmente do Papa Francisco para os jovens, que tem dado aos jovens a voz e a oportunidade para poder mostrar sua capacidade de revigorar a igreja. Como é que vocês têm visto, assim, do ponto de vista pessoal, esse movimento novo na vida da igreja na atualidade? Acho que é o momento do jovem. Eu acho que agora, em tudo, a gente já começa a perceber que tem esse movimento para que o jovem possa tomar atitude. Seja nas redes sociais, seja em algum movimento, mas o jovem hoje na igreja, ele é chamado a ser protagonista. A gente no setor de juventude, a gente realiza eventos que, inclusive o nosso último, a gente fez um luau na praça, que realmente assim, são coisas que para mover a cidade, que são coisas para tomar uma dimensão que o jovem consegue trazer, que somente o jovem consegue, com essa força, com esse amor pela juventude, ele consegue mostrar, não, eu quero ser protagonista, eu quero trazer essa juventude para Cristo. E pela nossa felicidade, o pontificado do Papa Francisco está sendo trazendo muitos frutos para a juventude. Tanto é que um resultado do pontificado do Papa Francisco é essa exortação apostólica pós-sinodal, Cristo Vivit, e nós estamos passando agora... Nós estamos agora em formação, estudando mais esse documento, para ver o que o Papa nos disse sobre a juventude. Mas ele já no início do seu pontificado, na Jornada Mundial da Juventude, ele nos disse que o melhor instrumento para evangelizar um jovem é um outro jovem. Então, nós queremos que o jovem, na sua realidade, tome posse daquilo que ele é e faça acontecer, sendo verdadeiramente luz no mundo. Então, é o próprio jovem que vai assumir o seu discernimento vocacional, é o próprio jovem que é o agora da igreja. A gente já não acredita mais que o jovem é o futuro da igreja. Nosso dilema, de acordo com esse documento, é que o jovem é o agora da igreja. Olha que beleza. E diante dessa organização, diante desse protagonismo, eu estou vendo que vocês estão bem sintonizados com aquilo que a igreja tem oferecido enquanto sugestão, enquanto elemento de formação. Como é que se dá a formação do jovem que participa do setor juventude? No caso, vocês estão aqui, o documento da CNBB, a exortação apostólica pós-sinodal, né, do Papa Francisco. Vocês têm esse interesse, né, e faz parte da formação ouvir o magistério da igreja? Sim, com certeza.
Porque antes da gente vir ao mundo, a igreja já estava conversando, né? Então a gente chegou agora e nós precisamos, então, junto da igreja, ouvir a igreja, falar com a igreja, porque esse documento, Cristo Vivit, ele é a prova de que a igreja quer sim ouvir os jovens. Então, o momento do sínodo foi muito importante para a juventude, porque ela ouviu diversas realidades a nível mundial sobre a situação do jovem na sua realidade. E agora, na nossa realidade, vocês também, na realidade de vocês, precisam ouvir os jovens. Os jovens têm muito a acrescentar e os jovens precisam falar. Então, a nível aqui da nossa arquidiocese, a gente tem feito formações permanentes mensais, onde a gente estuda o IUCAT, o DUCAT, a gente vai estudar os documentos de São João Paulo II sobre a doutrina do corpo, A teologia do corpo. E também a gente está fazendo um estudo desse documento a nível de vicariato. Então, assim, nós precisamos ouvir a igreja porque a igreja também quer nos ouvir. E qual que é a palavra que vocês dão, por exemplo, para os jovens que estão nos acompanhando ou até mesmo para os coordenadores de comunidades que estão sintonizados na TV Pai Eterno, para que possam também ouvir a juventude e ter, de fato, estes elementos de fruto na sua comunidade, né? Nós estamos vendo a igreja precisa de uma renovação. Afinal de contas, o jovem não é o amanhã, mas é o hoje da igreja, né? O evangelho que nos mostra muito bem a realidade do jovem é dos discípulos de Emaú, onde eles foram acompanhados, né, por Jesus depois de ressuscitado. Jesus ouviu muito deles e depois eles reconheceram Jesus a partir do pão, que foi também o evangelho que iluminou o sínodo. Então, vocês, na sua realidade, vocês precisam acompanhar os jovens precisam ser ouvidos. Então, se você é um coordenador de um grupo, se você faz parte de um movimento de um grupo, o jovem, nem todos os jovens são iguais. Então, precisa ter um acompanhamento, ouvi-lo, conhecer a realidade paroquial que você está inserido e, junto com o seu padre, propor alguma dinâmica para a evangelização do jovem naquela realidade. E, ao mesmo tempo, para o jovem que está nos assistindo, que está passando, também é de interesse nosso, como jovem, ouvir a igreja. Porque a gente percebe que, como jovem, nós temos muitos anseios, nós temos dificuldades e a gente tem muita coisa sendo oferecida pelo mundo, por tudo que nós vivemos. E quando a gente passa a escutar a igreja, que tem todos os seus fundamentos, tem os seus estudos, tudo o que a gente passa, alguém já estudou, alguém já demonstrou. Então, para o jovem também, vem de encontro a essas necessidades, a essas dificuldades que ele tem. Então, eu creio que é uma via de mão dupla. Tanto é interesse da igreja escutar os jovens, mas para o jovem também, ele precisa ver a beleza, a alegria de você poder estar escutando a igreja. E o jovem, ele já não quer mais ficar sentado no banco da igreja. Isso a gente já viu de muito tempo. Então, é inquieto, né? O jovem, ele quer ser protagonista da sua paróquia, ele quer fazer parte, quer ser membro. Então, também para os padres que estão nos ouvindo, procure um jovem, eles querem muito integrar a igreja. Ele não quer mais estar apenas sentado, ele quer fazer parte da igreja de Cristo. Agora, vocês falaram fazer parte, ouvir. O que o jovem pode fazer na igreja? E aí a gente tem que dar sugestões, né? O que o jovem pode fazer na igreja e aonde ele pode começar a encontrar o seu espaço ali na comunidade? Yuri. Olha, eu acho que assim, é tudo um processo. Como a gente via no Discípulos de Emaús, é tudo um processo. Começa ali, às vezes vai num grupo de jovens, às vezes conhece algumas pessoas. Normalmente, como a Samara disse, a maior porta da igreja para o jovem é outro jovem. Então, para começar, às vezes é legal a gente conhecer outras pessoas e aí vale de quem está à frente de procurar conhecer outro jovem. E também, a partir desse momento que você conhece, que você começa a entender as coisas e mudar um pouquinho do seu dia a dia, você vai vendo o quanto que tem coisa boa para a gente poder fazer. A gente pode, quem gosta de tocar violão, pode ir para o Ministério da Música. Quem gosta de esportes, a gente tem
o DNJ, a gente tem o JDJ, que são eventos do setor de juventude, que a gente sempre está tentando colocar esses elementos do jovem, que jovem gosta de esporte, e também diversos outros ministérios que o jovem pode também estar se inserindo. Acho que a partir desse momento que ele conhece, ele vai se encontrar. Deus faz cada coisa da sua maneira. Então, o jovem tem o seu lugar. O jovem, às vezes, eu não sou do Ministério de Música, mas eu sou bom com coroinha, como acólito, eu tenho um zelo maior. Então, eu posso perceber isso. Eu vou ter o meu lugar na igreja, eu vou ter o meu lugar no meu CV. Gente, e assim, eu vejo a riqueza e a vontade que vocês têm também de esclarecer, de ajudar, de oferecer aos jovens esses elementos para crescer na fé. Eu acho que o testemunho de um jovem que foi alcançado, evangelizado por outro jovem, sempre é muito bonito. E isso também desemboca na questão da vocação, né? O jovem, ele é despertado na sua vocação, principalmente na caminhada da igreja, pelos bons exemplos que ele encontra ali dentro, né? A gente pode observar aí que vocês têm a vocação no âmbito você, no caso da computação, né? Você na biologia, e vocês devem conhecer outros jovens que também se abriram à vocação através dos encontros, por exemplo, como a gente viu na matéria, o Eureka. São muitas as oportunidades que Deus dá para a gente poder fazer esse discernimento, não é mesmo? Exatamente. Quem se encontra com Cristo não sai da mesma forma. Então, o Papa Francisco nos fala muito bem que nós precisamos oferecer 2 eixos para a juventude. Primeiro, um eixo da busca, do encontro com Cristo, e depois um eixo de formação. Então, responder ao chamado vocacional é essencial, e lembrando que nosso chamado primordial é o chamado à santidade, e depois nosso chamado específico, né? Nós precisamos estar muito atentos à palavra de Deus, o que Deus nos fala, para que a gente possa responder com prontidão o nosso chamado, onde Deus quer que eu evangelize, onde Deus quer que eu salve almas, onde Deus quer que eu me santifique. Então, a igreja tem nos falado e nós também precisamos estar muito atentos à escuta da palavra de Deus para poder responder a essas perguntas. E um santo que a gente sempre está falando, que também é, de certa forma, próximo do jovem e próximo ao que o senhor falou, é São José Maria Escrivá, que também demonstra como a gente pode, na nossa vocação, seja ela na computação, seja ela na biologia, a gente tem muitos colegas arquitetos também que buscam colocar Deus no servir, na vocação de trabalho deles, mas a gente percebe que o viver com a igreja não é mais simplesmente uma parte da minha vida, é o que me orienta. É integral, né? É o meu integral. Então, tudo aquilo que vem depois é orientado por isso. Então, a minha vocação, a minha profissão, a minha vocação como matrimônio ou como sacerdote ou alguma ordem leiga também é sempre orientado por isso. Então, seja na arquitetura, seja na biologia, seja na área de humanas, aonde for, a gente sabe que tem uma maneira da gente poder ser de Deus ali, naquele momento. Tá certo. Olha, Yuri, Samara, estou aqui encantado com o exemplo de vocês e desde já eu agradeço o sim generoso que vocês dão, não somente ao nosso convite de estar aqui para o Santo Café, no programa Pai Eterno, mas também esse sim generoso que não mede esforços para atuar na pastoral juvenil, né, nesse núcleo do setor juventude aqui da Arquidiocese de Goiânia. Muitíssimo obrigado. Deus lhes pague, né? Muitíssimo obrigado mesmo pela oportunidade de vocês estarem aqui. Obrigada, Padre. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Estão todos convidados a assistirem mais o programa e continuar, buscar ser setor de juventude, ser um jovem em Deus. Isso, e procurar sua paróquia, procurar o grupo de oração, né, às vezes ali da comunidade, tendo a oportunidade de se integrar. É claro que nessa inquietude, né, o Padre Zezinho fala, né, a gente traz essa paz inquieta quando a gente encontra Jesus, então a gente precisa procurar meios para canalizar essa força, para canalizar tudo isso de bom que o jovem traz e que revigora a face da igreja e que nos coloca cada vez mais sintonizados
com amor e com o Evangelho. O exemplo tão bonito aqui do Yuri e da Samara. Eu espero recebê-los mais vezes aqui no nosso programa, né, com mais tempo, para a gente conversar mais. Pra gente comer mais. A mesa estiver maior, para a gente comer mais. Aqui a gente só come depois que o programa termina, que aí vem todo mundo para comer aqui, viu? E todo mundo cobra. Você acredita que todo mundo manda mensagem aqui perguntando, vocês não comem? Eu falei, aqui é a hora de conversar, depois a gente come. Obrigado, Yuri. Deus te pague, tá? Deus abençoe, Samara. Deus abençoe, Yuri. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Chegou o momento de falarmos sobre o mês missionário. Como sabemos, o Papa Francisco proclamou outubro de 2019 como mês missionário extraordinário. Vamos agora, então, assistir o segundo dia da novena missionária preparada pelas Pontifícias Obras Missionárias. Vamos nos unir as nossas intenções e rezar a vocação de todo o batizado. Batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo, luz que vem brilhar aos nossos corações, vem acende em nós a luz que vem de Deus. Olá, estamos reunidos para rezarmos o segundo dia da novena missionária. Acolho você que reza conosco na sua comunidade, com o seu grupo ou pelos meios de comunicação sociais. Rezar pelas missões é a primeira forma concreta de cooperar com a missão de Deus. Vivendo o mês missionário extraordinário, queremos reafirmar que causa missionária deve ser a primeira de todas as causas da Igreja. A missão é a tarefa primária de todos os batizados. Por isso, contemplando a cruz missionária, façamos a oração deste mês missionário extraordinário, convocado pelo Papa Francisco. Pai nosso, o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. A partir do testemunho da Isabel Costa, vamos conhecer como a Diocese de Castanhal, no estado do Pará, alia a iniciação à vida cristã com a missão. A iniciação à vida cristã é um processo. E nós precisamos resgatar a unicidade desse processo, que foi se fragmentando ao longo da história da Igreja, né, ao longo da caminhada. E agora nós buscamos essa inspiração de resgatar essa iniciação única, né, olhando para as primeiras comunidades cristãs, como era a caminhada dos catecúmenos. Então agora a catequese é catecumenal? Não, ela é de inspiração catecumenal. Porque não dá para, depois de quase 2000 anos, a gente querer aplicar um modelo tal qual existiu naquela época. Então, são novos tempos, são novos interlocutores, então isso exige de nós nova linguagem, novas metodologias, anunciando
a grande verdade que é Jesus Cristo. Nós não estamos falando de um curso, não estamos falando simplesmente de filosofias, de ideias, de doutrinas, não. Nós estamos falando de uma pessoa, estamos falando de Jesus Cristo, que está vivo e presente em nossa caminhada. O Senhor caminha conosco, nós não estamos sozinhos, né? Então, durante toda essa caminhada, Ele está ali, nos acompanhando. Neste ano, nossa diocese nos convida a olhar com mais amor, com mais cuidado, para o ícone bíblico do caminho com os discípulos de Emaús. Ser discípulo implica necessariamente ser missionário. Houve, inclusive, um período bem curto ainda na igreja que nós falávamos assim, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Não, se sou discípulo, sou missionário. Não existe discipulado, que é seguimento, sem a missionariedade, que é o envio. Isso são realidades intimamente ligadas, que não tem como dissociar. Então, a iniciação, promovendo esse encontro da pessoa com a grande pessoa que é Jesus Cristo, morto, ressuscitado. Uma vez feito esse encontro, eu faço a experiência com o Senhor e Ele me envia em missão. Obrigada, Isabel e todos os catequistas da Diocese de Castanhal. Que o Espírito Santo continue animando a missão de vocês. Nossa vocação para a missão nasce mesmo da Palavra de Deus. Ouçamos o que Ele tem a nos dizer. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subir até sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a casa fizeram festa porque passaram a crer em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, também como todos os de tua casa. O centro do anúncio missionário é Jesus Cristo. Assumir a fé no Filho de Deus é a garantia da nossa salvação. Convido você para que retome esse texto, leia de novo, reflita. Você que está no seu grupo, faça isso agora. E você que reza conosco pelos meios de comunicação, também aprofunde a sua reflexão. Amanhã nos encontramos. Siga em oração e que Maria Santíssima, a Virgem Aparecida, Mãe Missionária, nos conduza pelos caminhos da missão. Afinal, somos batizados e enviados para sermos Igreja de Cristo em missão no mundo. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Momento de bênção, de graça, podermos estar sintonizados com as pontifícias obras missionárias da Igreja, rezando por este momento tão importante na vida das nossas comunidades da região pan-amazônica. O Sínodo da Amazônia que acontece no próximo mês de outubro. Agora, Thalita, vamos ver as interações aí nas redes sociais, tudo aquilo que o povo de Deus deixou de comentário para a gente desse nosso programa. Padre Wellington, eu separei um registro aqui que uma devota mandou para nós. Ela é lá do Rio de Janeiro, o nome dela é Maria Tereza Ribeiro Matos. Vou pedir para o Paulinho aproximar a imagem aqui para nós. Vamos ver se dá certo o pessoal de casa ver a foto que a Tereza deixou para a gente no nosso Facebook. Olha só, lá na casa dela, ela escreveu: olha o jeito que eu assisto o programa Pai Eterno todos os dias. A imagem nossa no estúdio ali atrás. E no rack dela, da casa dela, a imagem do Divino Pai Eterno que ela disse que chegou por correio.
deve ter ganhado, imagino, né? Ou então comprou também pelo nosso site, pelo nosso portal Pai Eterno. Maria Tereza participou ontem conosco, mandou foto da varanda da casa dela. Ontem a gente falou sobre o cuidado com as plantas, né? E hoje ela mandou foto da forma como ela nos assiste todos os dias e disse que a gente é demais. Pede oração, ela é do Rio de Janeiro, Maria Tereza Ribeiro Matos, é associada há anos e disse que se orgulha muito disso. Então ela faz parte da nossa grande família de amor aí, dos associados, dos filhos do Divino Pai Eterno, do Brasil inteiro. Maria Tereza, muito obrigada por ter mandado seu registro para nós, obrigada pela companhia todos os dias. A Leide Silva, um outro recadinho, pede que o Divino Pai Eterno abençoe a família dela com muita saúde, paz, amor e fé. Diz que estão precisando de muita força e sabedoria, porque a filha dela, Emanuele Silva, precisa, né, de cura e libertação, porque está enfrentando aí uma depressão e a Leide conta que não está sabendo lidar com isso. Então, Leide, que o Pai Eterno e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possam te abençoar e iluminar aí os seus caminhos, da sua filha e de toda a sua família. Obrigada pela sua participação. A gente louva e bendiz a Deus por todos os que deixaram seus recadinhos, por todos os que participaram desse momento importante das nossas redes sociais. E agora é momento da gente rezar com o pensamento de Santo Afonso. O pensamento de Santo Afonso de hoje nos diz: dá-me, Senhor, a graça de te amar com todo o meu ser. Amar a Deus sobre todas as coisas significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. O amor por Deus afeta a forma como vivemos e nos relacionamos com as outras pessoas. Amar a Deus é mais que um sentimento, é uma escolha, é uma atitude. Jesus disse que o mandamento mais importante é amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. Isso significa amar a Deus com tudo o que somos e temos, e está ligado ao primeiro dos 10 mandamentos, e não ter outros deuses, não outras coisas. Amar a Deus é, de fato, termos essa disposição sobre tudo o que temos e somos. Amar a Deus sobre todas as coisas significa amar com todo o nosso coração. O coração representa o lugar dos nossos desejos. Como podemos amar a Deus com nossos sentimentos, lidando com eles de maneira que agradem ao Senhor? Quando estamos felizes, podemos agradecer a Deus. Quando estamos tristes, podemos procurar consolo em Deus. Quando sentimos ansiedade, podemos confiar em Deus. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, também põe a vontade de Deus acima de seus desejos e aprende a desejar o que Deus deseja. Que você possa ser abençoado, iluminado, fazendo a vontade de Deus em toda a sua vida. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Vamos agora colocar aquelas pessoas que precisam desse momento da bênção da saúde. Hoje é o dia especial da bênção da saúde. Talita, quais são as pessoas que nós vamos colocar nesse momento da bênção da saúde? A Josi Silva diz que está sempre acompanhando o programa, Padre Wellington, e pede orações pela saúde dela e por todos da família. A Josi é de Águas Lindas de Goiás, interior aqui do nosso estado de Goiás. E a Andréia Camelo pede para que o Divino Pai Eterno continue abençoando a família dela. Então, por essas, né, e por todas as outras intenções, por todas as mensagens que chegaram para nós através das nossas redes sociais, a gente inclui aí nas orações e pede ao Pai Eterno proteção para todas as famílias. Amém. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja as famílias que pedem por seus entes queridos e pela saúde de todos os enfermos. Momento de pedirmos esta bênção especial para todos os que estão sintonizados conosco. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, que passastes fazendo bem, curando os doentes, e que enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós o suplicamos pelos nossos irmãos enfermos. Fortalecei a sua paciência
e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem, com a vossa ajuda, um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino estes vossos servos enfermos, curai as suas enfermidades e fazei que eles alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocando a sua intenção, a sua vida e a sua família para o momento da consagração, nós rezamos por você, também por aquelas pessoas e cidades que nós desejamos colocar nesse momento, Thalita. Padre Wellington, a Maria Aparecida Oliveira, de Parnamirim, Pernambuco, Luciene Teles, de São Cristóvão, em Sergipe, Osana Rosa, de Barueri, em São Paulo, e Claudinete Firmino, de Maceió, em Alagoas. Amém. Vamos rezar juntos a nossa consagração de amor e fé ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Thalita, obrigado pela sua participação, obrigado por todos aqueles que interagiram conosco no nosso programa Pai Eterno dessa terça-feira. Obrigada, Padre Wellington. Você aí de casa que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Nos vemos novamente na quinta-feira. Um santo e abençoado dia para todos nós. Fiquem todos com Deus. Amém. E a gente espera na quinta-feira de casa nova para você e com você aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Forte abraço e fiquem todos com Deus.